Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do NHN Podcast e nesta vez a gente tem um episódio extremamente diferente do que a gente vem fazendo, que são episódios que têm uma linguagem mais técnica. E o nosso tema hoje é desafio de gestão e liderança no mundo das caldeiras. Então fique com a gente, que hoje a gente tem duas pessoas para falar diretamente com você que está aí. Estamos hoje na presença de consultores empresariais, o senhor Alexandre Ribas e Vander Mendes. E eu começo aqui diretamente perguntando para cada um de vocês, nem sei aqui quem escolheu, hoje eu estou até um pouco meio confuso, são muitas estrelas. Começa contigo, Vander, fala de você, de onde veio o Vander, quem que é o Vander, o que o Vander faz, tá contigo. Legal, eu gosto de dizer que eu sou VIP. VIP? Vim do interior do Paraná, Pé Vermelho. Então a gente vem do interior do Paraná, estou há algum tempo já em Curitiba, pelo menos 25 anos. Eu venho de uma família bastante humilde. Comecei a trabalhar muito cedo como vendedor de sorvete Maçã do Amor e tive uma sorte de entrar numa empresa da cidade de telecom que me trouxe muita tecnologia, muita oportunidade de crescimento, onde você interagia com muita gente. E depois eu migrei para uma empresa multinacional, uma implementação de uma empresa de telecom também no Brasil. E depois disso resolvi ir para o desafio de carreira solo. Isso praticamente tudo em 5 anos, né? Isso praticamente tudo em 23 anos de carreira executiva e mais de 20 anos de carreira solo em consultoria e também como professor e ativista de aprendizagem e mudança, que é assim que eu gosto de ser apresentado, mais do que um professor, um provocador. Então, com 21 anos já nessa carreira solo, de trabalhando com consultoria, com mentoria e com ativação de aprendizagem. Legal, legal. E o Alexandre? Fala de ti, Alexandre. De onde tu veio? Quais são tuas raízes? Bom, eu sou de São Paulo e minha formação é administração e eu trabalho na área de ferramentas de assessment desde 94, então há 30 anos, mais de 30 anos trabalhando com isso. E tudo começou quando eu queria abrir um negócio e sair de casa, e a oportunidade que surgiu foi abrir a filial da empresa que eu trabalhava em São Paulo, em Curitiba, nessa área de desenvolvimento de pessoas, que era uma empresa americana, também de ferramentas de assessment de análise comportamental. Uhum. E eu fiquei lá 98, 99, 2000, parei com o negócio, voltei para São Paulo e aí eu conheci a empresa que eu trabalho hoje, que eu sou representante legal desde setembro de 2001, que é a TTI Success Insights. Então eu cuido do escritório deles no Brasil. Também tem uma editora de livros, esse livro é da minha editora. Legal, a gente vai falar dele. Tem uma consultoria, já tive empresa de cerveja. De cerveja? Entendi porque tu gosta, então. Tá claro já. Já tive representação de programas de profissionalização de consultores da Irlanda, também ferramentas de uma empresa de Portugal. Então, assim, tudo que eu procuro fazer é juntar psicologia e administração, a psicologia nas empresas, né? Então, esse tem sido o meu trabalho há mais de 30 anos. Interessante. Quando a gente fala aqui quando a gente começa esse quadro aqui do NH, a gente costuma fazer um momento descontraído. E aqui, como nós estamos em 2, então vocês fiquem preparados, eu vou ser bem rápido e bem direto, eu vou chutar em cada um, então vocês vão passando cera nas canelas aí, que a gente chama de bate-bola. Tá bom. Eu vou falar uma palavra, e daí para quem olhar, tem que responder, tá bom? Fechado? Quem olhar tem que responder. Então eu vou falar uma palavra e cada um responde o que vem na cabeça. Pode ser no máximo uma frase. Beleza? Eu vou começar contigo, Vander. Tá pronto? Vamos saber. Caldeira. Energia. Pessoas. Complexas. Operador de caldeiras. Energia da energia. Porra, essa foi legal. Processos. São fundamentais. Indústria. É uma base de inovação, uma base de crescimento econômico e social. Automação. O que tu vem na tua cabeça de automação? Pode ser automação de processos. Automação, eficiência. Boa. Futuro.
Futuro é desafiador. Boa, É isso. boa. Ainda para ti de novo, Wander. Cliente. Cliente é a razão de ser de qualquer negócio, de qualquer empresa, e ele tem razão. Talvez você não saiba entender ou falar a razão dele, mas é a razão de ser da empresa. Boa. Vendas. É o pulmão da empresa. Custos. Custos necessários para operar, para que a empresa pare em pé, e custos com qualidade é para fazer a diferença na operação. Alexandre. Qualidade. Qualidade é chave. E para ti também, Alexandre. Inteligência artificial. Disrupção. Boa, boa, boa. Eu queria começar então o bloco que tem muito a ver com quem está nos assistindo. E esse bloco, como é totalmente focado para quem está vivendo, às vezes, momentos de agonia e não sabe muito para onde correr, às vezes que a gente tem vontade de esganar o nosso companheiro de trabalho. Então, você tem que ficar aqui, porque a nossa ideia hoje é te fazer filosofar, fazer entender muitas das vezes o porquê essas brigas acontecem e que não deveria acontecer. Muitas das vezes são saudáveis e muitas das vezes nos machucam. Então, a gente tem que entender onde é um debate ou onde é uma briga, né? Então, sobre esse bloco, gente cuidando de gente, eu quero perguntar para ti, Wander. Operador de caldeira trabalham sobre alto estresse e risco, porque está lá de uma bomba, né? Além de bomba tem que dar resultado, porque senão ninguém tem caldeira se não for para dar resultado, né? Como criar uma cultura onde gente cuida de gente impacta diretamente a segurança e a prevenção de acidentes? A pergunta-chave é: como gente cuida de gente impacta diretamente a segurança e prevenção de acidentes? Eu acho que o termo-chave que você colocou, cultura, é um termo bastante interessante, porque dá a impressão que é uma coisa gasosa, solta. E cultura não é isso. Cultura é o que a gente vive no dia a dia, na prática. Cultura é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. E cultura é uma coisa que começa em cada pessoa. Então, não adianta meu chefe estar pensando em segurança se eu não vivo segurança. Então tem que ter uma conexão muito forte com o indivíduo, com a equipe, com a empresa, com o que ela pensa, seja do ponto de vista de bem-estar, seja do ponto de vista de segurança, porque o mundo já traz muita pressão. Então a gente trabalhar com a cultura, eu digo sempre que é a força para a gente enfrentar as dificuldades e as pressões. Ela ameniza, ela te fortalece do ponto de vista de você enfrentar as dificuldades externas e internas. No caso de gente cuidando de gente, segurança, ela começa com autoconhecimento, com alta compreensão do que é importante eu fazer e dessa conexão da segurança dentro da cultura da empresa. Os líderes, os gerentes, a diretoria pode dar todas as condições de segurança, ferramentas de investimento, mas se eu não tiver a consciência e não operar com segurança, não faz parte da cultura. Então essa conexão é muito forte. Até porque quando a gente vê esses processos industriais, está na mão de operador. Ele está com uma Ferrari e essa Ferrari ele pode passar do limite de velocidade se ele quiser. E daí ele pode estar numa via que não permita isso. Ou seja, ele pode estar com uma caldeira que não permita isso, por mais que às vezes ele tenha uma Ferrari. Ele está se colocando numa condição insegura. Eu queria completar isso com uma coisa que você disse que é muito interessante, porque aí também tem o lado do gestor, o lado do líder, do supervisor, que é assim, o quanto que eu preparei a pessoa para lidar com a Ferrari. Ferrari não é para qualquer um. Então eu tenho que preparar ele. Preparar do ponto de vista de técnico, de saber utilizar a Ferrari corretamente, de tirar a eficiência da Ferrari, de tirar a eficiência, mas também tirar a segurança. Porque assim, não adianta ele ser maluco, querer aproveitar o máximo que tem se ele na curva não dá. Choveu, eu tenho que trocar pneu. Então assim, eu tenho que ser ao mesmo tempo ousado, mas ousado com segurança. Porque não adianta. A máquina tem que ter segurança, o piloto tem que ter segurança. Eu acho que essa conexão é forte de tecnologia com mentalidade, com mindset de maneira geral. Boa. Pegando esse gap de que o operador, ele sonha um dia, não sonha, mas alguns sonham, né? De ser supervisor. E eu queria agora introduzir o Alexandre a essa discussão. A pergunta é a seguinte, Alexandre. Supervisores muitas vezes ascendem pela expectativa técnica, ou seja, eles são promovidos, eles eram operadores, né? Eles estavam nessa condição e viraram supervisores de utilidades de caldeiras.
como transformá-los em líderes que promovem bem-estar sem perder o foco e eficiência produtiva? Porque muitas das vezes ele que promove aquele ambiente, né? Então, qual que é a tua visão? Como ele se transforma em líder? Bom, primeiro é normal e natural, Ricardo, a pessoa ser promovida pelo lado técnico em várias atividades profissionais. Até uma pergunta sobre essa. Quantos % da indústria do Brasil ele é promovido pelo lado técnico? Eu diria que deve beirar 100%. Ah, tô... Tá, eu já entendi muitas brigas já. Então, o que seria esse lado técnico? Ou ele é promovido porque ele manja muito daquilo que faz, então ou é por mérito ou medo de perder a pessoa, que ele é promovido. Então, é um conhecimento técnico muito específico que a pessoa tem e se sobressai. Ou, normalmente, é por resultado de produtividade e eficiência. Né? Gera muito resultado, eficiência, faz o negócio crescer. Então, essas duas são duas vias técnicas que, geralmente, se não for 100%, quase 100% das promoções, principalmente início de carreira, é o que gera a promoção. E quando a pessoa está no início da carreira... muitas vezes ela trabalha sozinho, ela é ela com ela mesma, ela é líder dela mesma. Né? Não tem muito, ou se tiver uma interação muito limitada e também muito técnica. E conforme ela vai subindo hierarquicamente, ela vai ter pessoas mais técnicas abaixo e ela começa a lidar mais com gente. Que é aí que começa um grande desafio e não raro um nó na cabeça desses profissionais. Então, o primeiro ponto é eles criarem consciência do porquê da dificuldade, porquê que parece... que na mesma empresa mudou o idioma. No mesmo país mudou o idioma de uma hora para outra. E a pessoa se perde. Pô, mas eu não mudei de país e agora estão falando com outro idioma comigo, que é o idioma de gentez. Né? E aí, ele primeiro precisa entender isso e depois é um processo de criação de consciência de que ele deve aprender agora um novo idioma para continuar crescendo. O idioma de lidar com gente. E para ele lidar com gente, ele vai ter que passar muitas vezes por uma etapa que talvez ele já tivesse que ter passado antes, mas não era tão relevante. Não foi preparado? O quanto se conhecer. Né? Então, um líder realmente, se ele quiser realmente se destacar nessa atividade, antes dele se preocupar em entender o outro, ele precisa se entender. Depois que ele se entender, aí ele está muito melhor preparado até para entender o impacto que o estilo de liderança dele tem, de comunicação, de tomada de decisão, o nível de exigência, e aí sim ele vai começar a entender os outros e ver essa comparação entre o meu estilo, o estilo do outro, e isso é feito através de autoconhecimento e treinamento, orientação, coaching, aí tem vários tipos de intervenções de desenvolvimento de pessoas, que aí ele deveria passar como se fosse, você vai aprender um novo idioma, tem que ir para a escola, tem que ter professor. Eu queria criar o debate entre vocês dois aqui, que vocês são os caras, né? O que eu mais vejo na indústria, nesse segmento que a gente está inserido, é muitas vezes o supervisor recentemente promovido, ele falou, eu era feliz e não sabia. Vocês já ouviram isso? Eu quero deixar para vocês dois complementar isso. Na vida de vocês profissional. Eu era feliz e não sabia. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Pode ser... eu era feliz e não sabia, ou pode ser, eu não sei como ser feliz nem nesse novo cenário. Ah, pode ser ter isso também. Então, assim, como de repente a empresa promove, mas não dá o professor do novo idioma, não dá o treinamento do novo idioma, achando que vai brotar, que a pessoa vai aprender do nada algo que nunca foi ensinado e nunca precisou. E aí quando a pessoa fica nessa, fala assim, acho que eu era melhor no outro lugar. Agora, se a empresa ela tem essa consciência de que vai mudar o idioma, né? Então, assim, eu vou promover, mas eu preciso capacitar essa pessoa. Eu preciso que ela entenda que agora não adianta toda hora ela fazer o trabalho do seu subordinado. Senão fica assim, cada um fazendo o trabalho de quem está abaixo. Né? E aí ele não faz trabalho de líder e se sobrecarrega, porque ele tem que fazer o trabalho dos outros, tem que fazer o trabalho de liderança. Então, a empresa ela precisa também ter essa consciência de que se eu vou promover alguém técnico para liderança, eu preciso capacitar essa pessoa, eu preciso orientar ela precisa saber que agora as regras do jogo é outro, mudou o esporte. Então eu preciso treinar ele nesse novo esporte. Então a empresa tem essa grande responsabilidade também, senão pode acontecer o que você falou. Boa. Qual a tua visão, Wander? Eu gosto de usar um termo que é bem interessante, que é fácil de entender, que é assim, líder não bate pênalti. E o problema é que eu fui escolhido para ser o técnico do time porque eu jogava bem.
Mas eu acho que bater pênalti é a coisa mais legal, porque eu era valorizado que eu batia pênalti. E aí eu acho que eu tenho que continuar batendo pênalti. E eu vou bater uma bolinha com a turma. E eu vou bater uma bolinha com a turma para ensinar a turma a jogar. Não é isto. A partir do momento que é líder, eu tenho que ter clareza do papel. Você pensa o seguinte, eu estou fora de campo. Quem joga agora é quem os jogadores. E agora eu virei técnico do time. Né? E eu não vou ensinar eles a jogarem. Eles vão jogar diferente. Mas eu tenho que escalar o time para jogar de uma maneira completa. O que o Alexandre falou é muito interessante, que as empresas não prepararam as pessoas para isso. Ou não tem clareza para isso. E quando não tem a clareza dessa mudança do idioma, da língua, da preparação, eu sou seguro fazendo aquilo que eu fui valorizado. E aí, de repente, eu quero continuar fazendo aquilo. E às vezes o que acontece pior, que a gente fala de desenvolver a equipe, entender o papel e a clareza, é assim, eu saí de campo, eu estou fora de campo, mas surgiu o pênalti, eu quero entrar. Né? Ou quando eu digo o seguinte, não, eu não vou bater o pênalti, mas eu viro pro cara e falo o seguinte, rasteiro no canto direito. Ou seja, e aí eu digo que o cara não está engajado, não é que ele não está engajado, é que você não dá o espaço para ele ser o jogador, você quer ser mais importante que ele jogando. E não é mais isto. Você só é importante, daí você só faz sentido se o time ganhar. E não é você que marca mais gol. Então, essa mudança no primeiro nível ali, que a gente chama da primeira escala, né? A gente chama de pipeline, a primeira escalada de um líder. Deixar de ser técnico para ser líder. As outras começam a vir de uma maneira mais preparada, seja porque a vida prepara ou porque a empresa preparou. Mas essa mudança é uma mudança. Né? E muitas vezes eu não olhei o perfil do cara certo no lugar certo. E o que acontece? O cara que melhor joga não necessariamente é o cara que tem o melhor perfil para ser técnico. Vamos pegar exemplos 2, né? Bernardinho não era o melhor jogador de vôlei. Boa. Mas é um puta no técnico de vôlei. E ele soube lidar com cada um de maneiras diferentes, com gerações diferentes, né? Se a gente pegar agora, acho que é Felipe Luiz do Flamengo, sim. Tá? Novo, tá lá. O primeiro passo que tem que é assim, eu era amigo dos caras. Agora eu vou mandar nos caras. Né? E conforme o estilo, jogador é jogador. Então eu vou ter jogador mais mala, mais esperto, mais de um jeito, e que ele vai dizer, opa, calma aí, né? Então agora você não entra em campo, ou é uma figura diferente. Então a relação de confiança, de elo na equipe muda. E às vezes o próprio jogador não ajuda o técnico, porque assim, agora você mudou de lado. Não estou de lado, estou no mesmo time. Você mudou de lado. Então tem uma ruptura também que tem que preparar. Tem que entender o papel. O papel mudou e tem que ter clareza disso. Como assumir novos papéis. Eu queria complementar falando do que aconteceu comigo, que tem tudo a ver com o que a gente discutiu aqui. Que eu era exatamente o cara que gostava de bater o pênalti. E às vezes você, cliente, amigos que a gente se encontrou aí pela indústria, às vezes era o Ricardo que ia lá exercer as atividades. Né? Como também a gente tem amigos da Contro que também ia lá exercer as atividades. E um dia, nessas frustrações, eu queria ir por esse caminho e a pessoa queria ir por outro caminho da minha própria equipe. Ou seja, o caminho nós ia chegar no mesmo resultado. Os esforços eram os mesmos, só um pela direita, outro pela esquerda e assim sucessivamente. Então isso me frustrava. Foi aí que nesse caminho, eu encontrei alguns estudos, que foi onde eu encontrei, quero deixar aqui, o livro do manual descritivo DISC, e aqui eu comecei minha vida de estudar pessoas, isso há mais ou menos 5 anos atrás, muito menos que vocês, mas foi aqui que teve uma grande virada de chave na NH, na minha vida profissional. E daí, o autor do livro, galera, Alexandre Ribas, hoje nós estamos com o cara, nós vamos pegar um autógrafo dele aqui nesse livro. Então foi aqui que eu comecei, e eu leio ele, eu digiro ele de vez em quando, porque eu uso ele como manual. Então tem alguns livros que eu uso como manual, e foi aqui que eu consegui ver, então, pessoas certas no lugar certo, então por que a gente conseguia ter algum tipo de atração e também retenção e desenvolvimento das pessoas. Foi nesse caminho que eu comecei, e foi nesse livro. E eu já discuti muitas vezes com esse livro. Então, Alexandre, muito legal ter você aqui. Eu direciono diretamente a pergunta para você sobre esse tema, que tem, pegando a ideia do exatamente, que achou muito certinho da linha de raciocínio, do que o Wander falou, qual o perfil comportamental ideal para um operador de caldeira inicialmente, que é o cara que está lá na base, e depois a gente vai subindo.
Tá, ok. O raciocínio, para a gente definir o que seria o perfil ideal de caldeira, a raiz do raciocínio seria a mesma... Do operador de caldeira, seria para qualquer outro cargo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que perguntar para a cadeira que o operador de caldeira senta. Né? Então, se essa cadeira pudesse falar, o que ela pediria? Né? Porque, por exemplo, vamos supor, eu sou consultor na área. Eu trabalho com esse tipo de trabalho. Né? Mas eu nunca fui numa empresa que tem uma caldeira para fazer isso. Então, como é que eu vou falar o que é o ideal? Então, eu vou perguntar para a cadeira. Cadeira, se você pudesse falar o que você precisa, o que é essencial para você ter um resultado de primeira, para você ter uma alta performance nessa atividade. E aí tem um processo para isso, que é, por exemplo, você conversa, obviamente que a cadeira não vai falar comigo, né? Então, eu tenho que conversar com pessoas que conhecem o cargo. Ok. Então, eu converso com pessoas que se relacionam com esse cargo e pergunto, com o máximo de imparcialidade, o que é essencial para esse cargo? Então, eu por exemplo, estou me remetendo à parte comportamental, que é o do livro que você mostrou. Então, provavelmente vai sair uma pessoa cuidadosa, eu imagino, que segue regras, que foca na segurança, que a segurança é muito importante. Então, são suposições. Mas eu estaria mais como um facilitador, conversando com quem entende, para dizer o que é essencial para esse cargo. Né? E aí sim você vai ter o que seria uma referência por uma contratação, para um desenvolvimento, né? Para uma orientação de quem está nessa posição para desempenhar melhor o cargo. Show, eu entendi. Aí eu quero agora perguntar, pegando esse mesmo gancho do operador, ele começou, agora ele vai ser promovido, Wander. E o dia que ele for, então, supervisor, qual que é o comportamento ideal na tua visão? De novo, o comportamento ideal, para liderar, a gente pode liderar de estilos diferentes, né? Mas o primeiro passo para liderar, a gente precisa entender, que precisa se conhecer e entender e conhecer gente. Ler o livro é um bom passo. Buscar metodologias e conceitos, que pessoas são diferentes. As pessoas são bem intencionadas, elas precisam ser bem direcionadas, né? As pessoas precisam ter liberdade de entregar, mas com direcionamento. Lógico que quanto menor o nível, mais direcionamento, mais acompanhamento, e elas começam a ter abertura. Então eu diria que o primeiro grande comportamento é um termo que é meio abrangente, que é a empatia, né? Mas não é empatia apenas de colocar no lugar, empatia no sentido de eu preciso compreender melhor as pessoas. Eu entendia de caldeira, eu preciso entender de gente. E a caldeira funciona melhor do que mais fácil, mais programada, mais previsível do que de gente. Se tu desse um recado pro supervisor da caldeira, tu falaria o que para ele? O supervisor da caldeira falava o seguinte: de caldeira você já domina. Então agora você precisa descobrir novas ciências, novas metodologias e entender de gente. E entender de gente é prazeroso. É legal quando a gente começa a entender que as pessoas têm características diferentes e essas características são delas. Essas características podem trazer resultados fantásticos se eu souber escalar as pessoas de melhor característica no lugar certo. Boa. E agora eu quero direcionar para o Alexandre, que eu acho que eu já sei até a resposta. E como tu identifica e desenvolve essas características nesse supervisor, nesse cara que vai virar possível gerente desse setor? Bom, primeiro um meio é você mapear através de instrumentos de avaliação de perfil. Né? Por exemplo, análise comportamental, análise de valores, motivadores. Né? Isso é um primeiro ponto para você entender quem você tem. Né? E aí, a partir daí, isso te dá é como, por exemplo, um processo de desenvolvimento, é como se comprar uma passagem de avião. Então, você precisa ter clareza de origem e clareza de destino. Então, você tem o destino, eu quero desenvolver, né? Então, por exemplo, se a pessoa teve sucesso e foi promovida, é porque ela entendia de caldeira. Então, se você lida de caldeira, você tem que entender de caldeira. Agora, liderança é uma atividade de gente. Então, se você vai lidar com gente, você tem que entender de gente. Então, você saber qual que é o teu estilo, você ver teu perfil e depois, com uma metodologia como essa, isso te ajuda a motivar, entender o outro, né? Entender como é que a outra pessoa funciona, como se comunicar, como gerenciar, né? Como resolver conflitos. Né? Então, tudo isso você tem um caminho para isso.
né, para a pessoa. Mas lembra, é aquilo que eu comentei. Primeiro ela se conhece e depois, para conhecer o outro, aprender a lidar com o outro. Massa. Pegando tudo isso que a gente falou, eu queria fechar esse bloco, e que é um problema de muitas indústrias. E quando a gente encontra pessoas certas, a gente não quer perder essas pessoas, né? Então, esse assunto de rotatividade incomoda muito gerentes e diretores. E a partir do momento que eu tenho um domínio de uma máquina, eu não quero perder aquele colaborador. Além do salário, que estratégia de remuneração não monetária, salário propriamente dito, como eu quero saber como, por exemplo, reconhecimento, flexibilidade, aumenta o engajamento nesta área específica. Qual a tua visão, Wanda? Bom, a minha visão é assim, o salário ele é a base. Se eu não tiver um bom salário, eu não consigo pagar as contas, não consigo colocar alimento em casa, não consigo pensar direito. Mas isso não basta. Isso é o básico. Eu tenho que ter isso. Eu acho que quando a gente começa a subir para outras propostas, isso são propostas de valor associado à valorização, a reconhecimento, a crescimento, a bem-estar, a segurança. Em cada empresa, ela tem que criar a sua proposta. E tem que conectar isso e deixar bem claro. Quando a gente fala de cliente, a gente fala de criar uma proposta para cliente. Qual é a proposta de valor? Ou seja, o meu cliente não compra uma ferramenta. Ele compra coisas que vêm junto. A sua marca, a segurança, a agilidade, a eficiência. Legal. O colaborador em si não vem só pelo salário. O salário ele precisa ter, ele precisa ser falando reconhecido. de uma forma que o colaborador é um cliente também. Sim, ele é gente. Boa. É gente. Gente valoriza as coisas, né? É mais ou menos dizer o seguinte, todo mundo precisa de um carro. O carro resolve uma coisa básica, mobilidade. Só que tem uns caras que compram uma Maverick, tem uns caras que compram uma BMW e tem uns caras que compram um Fiat Uno. Então, alguns não estão querendo só mobilidade. Alguns querem algumas coisas diferentes. Em cada área ou cada processo, a empresa precisa criar elementos que criam um vínculo emocional, cognitivo e social. Então, lógico que a base da pirâmide ela tem que ser muito bem satisfeita, mas não basta. Então, assim, quem produz mais é uma grande pergunta. Quem produz mais, o cara satisfeito ou o cara motivado? Geralmente o cara que produz mais e mais engajado é o motivado. E aí se faz uma outra pergunta. Salário motiva ou satisfaz? Então o salário satisfaz. Ele desmotiva, mas não motiva. Então o que motiva? Dar desafio e reconhecer. Quanto custa isso? Quase nada. Dar feedback é importante, super importante. Mas não naquele sentido que preciso te dar um feedback, o que eu fiz de errado? Não, não é isso. O feedback é um feedback positivo, você está indo muito bem, está indo legal. Cara, precisamos ajustar aqui, porque aqui precisa elementos importantes. Mas ele ter a confiança que eu estou dizendo isso para ele crescer, para ele melhorar, para ele ter mais condições. Então, são vários valores associados como comunicação, como respeito, como chance de crescimento, de realização, de conexão com o meu propósito, né? E entender que o meu papel dentro da empresa tem valor e ser reconhecido por esse valor, individualmente e coletivamente. Eu faço parte de uma equipe, eu pertenço. Então é muito interessante estudar psicologia, eu acho que o Alexandre falou isso muito bem, é a psicologia com a administração e como é que eu junto isto. As partes funcionais básicas da remuneração é importante. As partes funcionais, qualidade do produto, tudo bem? E preço é importante para o cliente. Mas eu compro muito mais do que isso. Eu sou fiel a um fornecedor e sou fiel a uma empresa não pelo salário, mas por essa conexão que eu tenho, que é uma conexão social e emocional. E eu preciso entender isso na hora de criar valor. Geralmente essas coisas não geram um valor, não geram um custo. Tudo bem? E eu digo que esse custo é um custo psicológico. O que é o custo psicológico? É o tempo que o líder tem para cuidar da equipe. Se ele bate pênalti, não sobra tempo. Se ele bate pênalti e ele é o herói da equipe, ele não está dando chance das pessoas serem desafiadas e crescer. Então ele tem um papel de orquestrar a equipe muito importante. Tem empresas, isso é muito comum nos estudos a nível mundial,
da Gallup, uma das maiores empresas de engajamento, que trouxe o conceito de engajamento, que diz assim: as pessoas não deixam as empresas, deixam os líderes e os chefes. Né? Então elas têm um problema. Eu perco gente e o meu líder vira para o líder do líder dele e diz assim: é grana. Né? Aí você vai entrevistar o cara falando: não é grana. Aí você pergunta: você voltaria a trabalhar aqui? Sim, voltaria, não com aquele cara. Né? Já vi também, já vi. E aí, mas por que a gente diz que é grana? Porque grana é problema do RH, não é meu. Então, se eu terceirizo o problema é do RH. Pô, e o RH não é o líder que está Né? na ponta da flecha, né? RH, ele é o hardware. O software é o líder. Então, assim, não adianta o RH entregar um monte de ferramentas se o líder não sabe usar. Não adianta fazer programas de liderança. Se ele fez o programa, certificou, horas de treinamento, e ele não aplica, não usa. Não adianta o líder chegar e falar assim: mas é o meu jeito de ser. Tá bom, mas e o jeito do outro, você já pensou? Porque o seu jeito não pode ultrapassar o jeito do outro. E você tem um time inteiro. Como lidar com isso? Por que alguns técnicos dão tão bem com a equipe? Eu estava vendo algumas equipes brasileiras, né? A gente esperava que o Flamengo voltasse mais tarde, não o Fluminense. E a hora que você escuta você o capitão... Né? Não sou nenhum desses, né? Mas assim, a hora que você escuta o Renato conversando com o capitão do time e o time dizendo: não, pode deixar que eu cubro ali. Fala: opa, tem alguma coisa diferente nisto. Então, eu adoro ver esporte, mas tem uma coisa diferente nisto. Ele deixa o time participar na estratégia. A hora que você chega o Bernardinho, que pede um tempo do jogo, e fala o seguinte: conversem vocês aí. Porque agora é com vocês. Ou a hora que ele chama alguém que está no banco, o Giovani, lá atrás, fala assim: lembra aquele saque que você deu no treino? Você vai entrar e vai ganhar o jogo com aquele saque. Deixa comigo. O cara entrou para dar um saque, para ganhar o jogo. Então, essa relação de confiança ou não, essa relação de confiança do jogador no técnico, do técnico no jogador, no time, na equipe, na cultura da empresa, é verdadeira cultura, isso retém. Né? Mas não como uma prisão, isso fideliza. Então já não é mais ser tatuado. Né? Desculpa, já não é mais usar a camisa, é ser tatuado. Entendi, o cara botou o escudo. Cara, ele defende a empresa. Fala mal da empresa, ele acha ruim. Porque ele sabe essa conexão que ele tem. Ele tem uma relação que não é só financeira. Esse cara não sai, na tua visão? Muito mais difícil. E quando ele sair, a empresa vai achar legal. Sabe por que a empresa vai achar legal? Porque se ele está saindo com uma coisa melhor que a empresa não tinha como dar para ele. Então, tem cara que fala assim: cara, é uma condição diferente. E que bom que nós preparamos ele para uma condição diferente. E provavelmente eu preparei os outros também. O problema é quando eu não preparo nem os outros, nem ele, e tento segurar ele só com grana. O cara pediu a conta, não, vamos ver o que a gente consegue corrigir do salário dele. O cara fala assim: pô, né, não é legal. Aí o outro olha e fala assim também: bom, daqui uma semana eu vou trucar também. Boa. Né? Pô, acaba aí, né? Vou jogar o jogo. Então isso não é legal, precisa ter uma clareza, né? Do que é bom para todo mundo, o que é legal, o que serve, o que não serve. Boa. Ô Alexandre, o que sobrou para ti de turnover aí? Qual a tua visão? o Wander, ele foi muito profundo, né? Ele falou, foi muito completo o que o Wander falou. O que eu posso complementar é assim: o que as pessoas buscam em termos de motivação e o que faz a diferença para reter também, somando. Uma coisa que ele falou, que eu vou repetir, que é a pessoa sentir que está crescendo como pessoa, que está progredindo profissionalmente, que tem oportunidades, que é tratado como gente. Né? Então, de repente, ele estava falando, me vem à mente, por exemplo, fábricas que o vestiário, o banheiro, o refeitório é horrível. Né? Então, quer dizer, a pessoa não está sendo tratada de maneira... A empresa não quer reter. Né? Então, assim, você precisa ter sinais que você se preocupa com o time, que você quer o bem, que você quer formar, desenvolver, que você quer a segurança, que você quer o conforto. Né? Então, sinais do tipo: tá me vendo como pessoa, né? E não como uma coisa, que eu estou sendo usado e a hora que gastar, troca. Né? Então, acho que é importante também as empresas terem ter essa visão também um pouco mais de helicóptero amplo e ver esses detalhes também. Né? E é muito importante conexão. Eu acredito que em tempos atuais, mais do que nunca, você criar conexão com as pessoas.
né? Você ter um interesse honesto e sincero por ela como uma pessoa, pelo bem-estar dela, saúde, família, né? A pessoa sentir isso, né? Para ela ver, pô, aqui eu sou visto como um ser humano e não como uma peça no mecanismo de produção, por exemplo. Boa. Ainda eu quero voltar para ti sobre esse tema, mudando a linha de raciocínio, pegando o que tu falou, mas trazendo mais para o nível de operação, porque hoje a gente tem as IA aí, né? Tem bastante, e a nossa amiga empresa Contro, isso aí, se tu conversar com a galera aí, é IA para cima e para baixo, e testa uma e testa outra, e isso está cada vez mais presente nas caldeiras. Eu quero deixar aí um corte, uma chamada para a galera, que uma vez a gente fez uma pergunta específica sobre inteligência artificial, se vai substituir o operador de caldeira por Rodrigo da Contro. Eu quero que venha esse corte aqui, a gente vai relembrar esse tema, mas eu quero perguntar para ti, Alexandre. Quando a gente vê essa IA substituindo o operador no ponto de vista de tomada de decisão inteligente do equipamento, porque hoje a caldeira faz tudo sozinho, o cara fica ali na frente do computador assim, ó. E ele ficou obsoleto do ponto de vista da inteligência do equipamento. E que a pergunta-chave é: que novas habilidades eles precisarão desenvolver para enfrentar essa tecnologia que está sendo cada vez mais embarcada nesse tipo de equipamento? Bom, eu acredito que quanto mais tecnologia tiver, mais inteligência artificial, robotização, mais as empresas vão precisar de menos pessoas fazendo mais. Então, obviamente, vai ter uma diminuição do número de pessoas, e as pessoas que ficam, elas vão ter que ser realmente diferenciadas. Então, as pessoas têm que ficar atentas para elas correrem para aprender a usar IA, aprender a usar, a melhorar, a aplicar, né? Aprender a ser bom com pessoas. Então, o que vai sobrar para as pessoas muito? Lidar com pessoas. Então, você tem que correr e ser craque com pessoas. Então, seja você um líder ou não, né, a parte de relacionamento, de saber criar conexão com as pessoas com que você trabalha, ou com o cliente, ou com o fornecedor, isso vai acabar sendo o diferencial, vai ser um grande diferencial competitivo, na minha opinião, das pessoas que ficarem, né? Entendi. E para ti, Wander, olhando esse caminho de tecnologia, isso afeta diretamente a inteligência emocional da equipe? Se não bem preparada, afeta completamente a inteligência emocional. Sabe o que eu vejo bastante? Nesses caminhos de automação, antes o turno era com 3 operadores. Aí passou para 2. Agora só tem 1. Mas a gente tem que olhar os dois paradoxos, escutar a narrativa, talvez, não sei se o nome é bom, de todos os lados. Primeiro, a gente escuta em toda a empresa. Alexandre depois pode validar isso comigo ou não. Todo o discurso de empresa é o seguinte: a gente não consegue contratar gente. Não tem gente. Tá difícil. Aí do outro lado a gente fica assim: a gente tá com medo de perder gente. Calma, vamos entender como é que funciona esse negócio. Tudo bem? As pessoas não querem mais trabalhar à noite, no sábado, isso aqui. Que ótimo. Se as pessoas não querem, elas querem uma qualidade de vida diferente. Eu preciso conectar essas duas coisas. Como é que a inteligência artificial vai me dar condições de dar uma qualidade de vida melhor? Mas assim, eu também não posso, enquanto profissional, ficar esperando que a empresa me dê essa condição. Porque as pessoas gostam. Eu gosto de brincar com um negócio muito interessante. A gente corre atrás da roda do carro, o carro está correndo, e vem 2 cachorrinhos, corre, o carro para e não sei o que faz. A gente passa a vida reclamando. E aí agora? Não, e agora eu não sei o que eu faço. Então assim, antes eu não quero trabalhar tal horário. Agora, cara, tirar o turno, eu não tenho trabalho. Então assim, vamos alinhar os dois lados. As empresas, as organizações têm um lado social muito importante. O governo tem um lado social muito importante. Eu acho que todo mundo tem. E tem o lado da pessoa. Tudo bem? O protagonista desse papo. Então, assim, inteligência artificial é uma coisa que está vindo. As pessoas precisam se preparar. As pessoas vão se preparar. As empresas têm que dar condições das pessoas se prepararem. As pessoas vão ter uma qualidade de vida melhor. Que ótimo. Então, eu tenho dificuldade de achar gente no mercado. Então, vou preparar essas pessoas para assumir novas posições. Para isto, você falou de Control, né? E eu estou na Control há muito tempo. A gente tem um modelo de gestão de competência. E a gente fez uma revisão agora enorme no modelo de gestão de competência. Para quê? Para trabalhar com ambidestria. O que é essa ambidestria? Tanto excelência operacional como criatividade e inovação. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos preparando e mudando os modelos de competência para que eu preciso ter tanto capacidade analítica como capacidade criativa. Então, como é que eu vou fazer mais com menos, com uma qualidade de vida melhor?
Então, se eu preparar isso, preparar as pessoas, a questão do emocional vai ser menos afetado. Porque as pessoas também têm que entender o protagonismo disso. Mas ninguém prepara o outro. Por isso que eu não gosto de ser professor, eu gosto de ser ativista de aprendizagem. Eu tenho que dar espaço para que o outro queira se preparar. A partir do momento que eu faço isso, o resultado é fantástico. Tudo bem? Então, se eu preparar para a empresa ou para o mercado, eu já estou ajudando muito. Eu já estou fazendo muita coisa. E é lógico que a gente tem que se atualizar na tecnologia. Como é que a gente faz isso de maneira geral? A tecnologia não vem para substituir, mas ela vem para agregar e trazer mais resultados. E os resultados não podem ser só financeiros e custo. Foi uma palavra que você pôs bem forte no começo. Eu acho que os resultados têm que ser resultados de qualidade de vida, de bem-estar, de produtividade, de agregação de valor, de sociedade, de segurança. Então, assim, mas para isso eu tenho que mudar minha maneira de pensar. Eu gosto muito de um desenho que eu uso. Você lembra dos Flintstones? Jetsons. O Flintstone, sim. E os Jetsons? Esse eu não me lembro. O Jetson é aquele que tem um carro voador, tem a robozinha, tem as máquinas de passar roupa, né? É do mesmo autor. E aí eu coloco a moçada assim, cara, o quanto que as pessoas enxergaram, que gênio que foi o cara, 30 anos atrás, colocou um carro voador, um drone voador. Ele colocou videochamadas, telefonias móveis. O cara foi genial, não foi? E olha quanta coisa de tecnologia que ele viu. E se a gente pegar essas duas tecnologias e pegar o chefe do Flintstone, era um cara que estava do lado do cartão ponto, cobrando, chato, e estava em cima do cara. Ele queria controlar. Você pegar o chefe do Jetson, ele está do lado de um cartão ponto digital, cobrando. O que eu estou querendo dizer com isso? A tecnologia mudou muito e a mentalidade de gestão ainda não. Então, seja de gestão, seja de empreendedor, seja da sociedade. Então, as pessoas também precisam evoluir. Muitas empresas, muitos profissionais trabalhavam em home office, estão migrando com empresas gigantes, porque o home office não funciona. Eu não sei se o home office não funciona ou a cabeça de quem paga não funciona. O que eu estou querendo dizer com isso? O cara está produzindo mais, mas eu pago 8 horas e eu sei que ele está ficando 2 horas sem trabalhar. Eu quero ter o controle. Eu quero saber se ele está trabalhando 8 ou não. Então, essa questão também de ter o tempo do ócio criativo, ter o tempo onde ele possa colocar as ideias e ter o tempo de investir dentro da empresa para ele saber trabalhar com IA. Assim, ele vai ter que melhorar a capacidade analítica, ele vai ter que melhorar a tecnologia. Eu tenho que investir lá dentro, porque no mercado não vai dar mais tempo. Eu já tenho gente que conhece o negócio, eu já tenho gente que conhece a empresa, então eu acho que aproveitar isto, essa alma que o cara tem, essa conexão e dar condições de tecnologia para ele, acho que isso é um resultado brilhante. Óbvio que talvez alguns nós vamos perder, mas vou estar mais preparado para o mercado também. Entendi. E na tua visão, Alexandre, quando a gente pega essa linha de raciocínio do Wander, como que a liderança então ajuda essa equipe a evoluir? Que dica que tu deixaria para a galera? Como que essa liderança ajuda esse povo a evoluir? Bom, primeiro o líder ele tem que ser proativo, não pode ser reativo. Então ele precisa tirar o bumbum da cadeira e... porque a hora que ele é reativo já foi, né? Alguém já está doendo, né? Porque principalmente quando a pessoa ela é promovida por razões técnicas, como você falou no início, geralmente esses líderes, não é nem líder, é gestor, né? Porque líder é de pessoas, gestor é de coisas. Então esses gestores, eles são reativos. Então assim, eles esperam alguém vir falar, reclamar ou alguma coisa está errada para ir interagir com a pessoa. Então primeiro ele precisa colocar na agenda a proatividade. Ele precisa ser proativo em levantar e falar com a equipe, ouvir quais são os problemas, as necessidades, né? Porque para inovar isso é muito importante, para ganhar eficiência, ganhar produtividade, isso é muito importante. Então, eu acho que a gente está voltando para aquele ponto. Se a pessoa está num cargo de liderança, ele tem que ter conexão com os seus liderados, ele tem que criar conexão, ele tem que dedicar tempo para desenvolver essas pessoas, ele tem que dedicar tempo para conduzir essas pessoas para uma estratégia, para uma maior eficiência, né, para uma vitória no sentido de um objetivo da organização. Então ele tem que ter essa proatividade, seja ou para desenvolver
ou para conduzir, para liderar, né? E criar essa conexão com as suas pessoas, com o seu time. Entendi. Eu quero botar vocês nesse ambiente. Caldeiras explodem. Caldeiras matam. Nós somos considerados aqui uma das maiores empresas especialistas. Quando explode caldeira e voa cabeça, braço, orelha. E a gente vai lá para ver o que aconteceu. Porque a gente teve uma morte. Mas, nesses equipamentos de alto risco, elas também têm uma série de paradas. Ou seja, a caldeira avisa. Ela está estragando. Ela avisa. Uma hora dá boom. Que técnicas de inteligência emocional, tanto um operador como um supervisor, deve dominar para gerenciar pressão a esse tipo de relação? O que vocês podiam dizer para essa galera? Para ti, Alexandre. Bom, primeiro... Inteligência emocional, porque o negócio só quebra. Então, assim, primeiro, assim, se está dando sinais que vai dar alguma coisa errada, a caldeira dá os sinais, pelo que eu entendi, né? Ele pode ter medo. Pode dar alguma coisa errada. Então, primeiro, ele precisa perceber que ele está com medo. Em segundo ponto, ele precisa aprender a controlar esse medo para manter a calma e ou parar a caldeira, ou fazer o que tem que fazer, ou no procedimento, no protocolo, em razão da situação. Né? O que ele não pode é começar a tomar decisões estando emocionalmente vulnerável. Se ele começar a tomar decisões estando emocionalmente vulnerável, provavelmente ele vai tomar a decisão errada. E aí provavelmente alguma coisa bem ruim pode acontecer. Vai aumentar muito a chance de uma fatalidade, na minha opinião. Então, para diminuir a probabilidade de fatalidades ou de acidentes do trabalho com relação a isso, o equilíbrio emocional para a pessoa, né, nesse momento de crise é fundamental. Então, o primeiro passo ele precisa se entender e se conhecer. E depois ele precisa aprender a se controlar. Ele tem que ter técnicas de autogerenciamento, de autocontrole, né, para ele se manter frio para resolver esse problema. Tá? Então, ou seja, tem que ver o que tem que fazer para ele sair fora de uma situação de instabilidade ou vulnerabilidade emocional. Porque se ele entrar nessa, a chance de dar errado aumenta demais, na minha opinião. Tá? Então, treinamento de inteligência emocional para quem passa por situações como essa é fundamental, porque se der crise, né, e ele ficar descontrolado, começar a dar bronca em todo mundo, ficar nervoso, ficar bravo, ou, por outro lado, se encolher no canto e ficar imóvel, apático, né, isso é porque a pessoa não está sabendo lidar com a emoção que está sentindo. Então, precisa sentir, saber a emoção que está sentindo e aí controlar a emoção para ir com calma agir. Boa, eu falo muito disso dentro de mim, que é se colocar em condição de perigo, né? Então eu uso muito do meu coração, onde eu aceito me colocar naquela condição. Trazendo nesse exemplo didático que eu te falei que essa caldeira só quebra, ela tá para explodir, aquela coisa toda. Então eu tô vendo. E eu, nessa minha condição, eu me coloco junto com aquilo, porque eu tô do lado da máquina. Então eu aceito estar naquela condição. Então o meu coração ele está aberto a falhas a partir daquele momento. Então eu ser proativo e não ser reativo também nessa condição, isso vai me prevenir emocionalmente de não me colocar naquela situação. Então esse é um recadinho que eu posso deixar aí para vocês. Pegando todo esse gancho que o Alexandre falou, um pouquinho também dessa explanação de como eu me posiciono, Wander, queria que tu fechasse esse tema de inteligência emocional na situação de conflito, principalmente aí para essa galera que está do outro lado. Eu acho que são duas situações, né? Porque uma é conflito, a outra é realmente de controle do processo, né? São duas situações. Se a gente pegar, por exemplo, o Japão, e se você ver, eu acho que o último desastre aéreo que teve no Japão foi uma coisa impressionante, que todo mundo desceu enfileiradinho, né? Desceu do avião e ninguém sofreu nada. Foi uma coisa impressionante. Então eles têm simulação, eles têm preparação, eles têm o piloto, eles têm a equipe inteira trabalhando. Você chega no Brasil, por exemplo, o avião ainda não desceu, não pousou, não parou de taxiar, está todo mundo levantando e tirando a mala. Então eu acho que existe primeiro uma questão de disciplina, de cultura, que precisa ser trabalhado fortemente para dizer, você não vai descer do avião antes do avião abrir a porta e parar. Né? Eu estou fazendo um paralelo. Então, é assim, eu acho que precisa simular mais vezes, precisa preparar isso. O Alexandre colocou sobre as pessoas precisam ser treinadas sobre inteligência emocional. Vamos levar para a prática isto. Porque uma coisa é treinar um líder sobre Daniel Goleman.
Legal pra caramba, né? Outra coisa é treinar o cara que tá na caldeira e que Daniel Goleman, eu quero saber se essa porra explodir, o que eu faço, né? Então, assim, primeiro, todos os cuidados para que não aconteça. Nos primeiros sinais, é entender que faz o seguinte, cara, os primeiros sinais a gente tem que já tomar providências. Os narradores esportivos, os comentaristas, estão achando que está muito ruim esse negócio de Copa do Mundo de clubes, porque se tem um raiozinho ali, os caras param, ficam meia hora. Voltou mais um raio, fica mais meia hora. Se tiver mais um raio, fica mais meia hora. Pois é. Porque eles estão dizendo o seguinte, tem um sinal, tem um raio, e a gente não controla o raio. E a gente não consegue, a gente consegue entender que tem um raio e tem mais probabilidade de raio. Então o que ele fala? Para o jogo. Então eu acho que também faz parte do controle de inteligência emocional, do controle de processo, entender que é o seguinte, como lidar com a segurança? Acho que a primeira pergunta que você fez, né? E eu falei de cultura de segurança, assim, é de verdade ou é de brincadeira? Porque assim, eu vou proativo ou reativo? Vou esperar estourar e vou... Como é que eu lido depois que estourou e o cara morreu? Não, isso é uma coisa. Agora, como é que eu não deixo isso acontecer? E aí é autorregulação do ponto de vista... vai sim parar a produtividade, mas vai parar. Vai sim ter esse elemento, porque assim, isso é muito mais barato do que a consequência disso tudo. E entender tomadas de decisões com disciplina, com cultura. Aí entra a inteligência emocional do outro ponto de vista do líder, de entender o papel dele com a equipe dele, de conflito, quando você puxou o termo conflito. E aí fala o seguinte, eu vou ter que brigar com o meu chefe, e vou ter que explicar para o meu chefe que vai parar. Por quê? Porque não é ele que está aqui, sou eu e meu time. Então vai parar. Então, eu acho que a gestão do conflito entre o que é certo e o que não é certo, o papel e a tomada de decisão, e o outro aconteceu, fatalidades acontecem, mas tem que ser fatalidades. E aí como é que eu coordeno a equipe inteira para lidar com aquilo, para ter o resgate, para que eu volte de maneira geral. Mas eu acho que tem que ser mais preparado do que lidar por depois, entender o conflito e como é que eu decido antes. Tu falou uma coisa que fechou bem isso, que daí também tem a ver, foi o que o Alexandre comentou, medo versus preparo. Você está com medo? Não está preparado. Não tem procedimento, não sabe com quem se comunicar, tem medo também de tem que parar porque vai explodir, e se existe esse medo, a cultura não é segurança, a cultura é produzir, né? Eu gostaria de complementar isso, porque eu entendi bem o que o Alexandre diz do medo. O medo é uma coisa importante, né? Mas é assim, não adianta eu ter medo se eu não tiver consciência. Eu ter o medo e ser negligente, e tem muita gente que tem medo, mas tem medo de morrer, mas não cuida da saúde. Calma, não estou entendendo. Né? Então assim, eu tenho medo de morrer, mas eu sou consciente. Legal. E tem gente que fala assim, eu detesto, né? Quando você pergunta, quer viver mais que 100 anos? Ai, se Deus ajudar. Não, calma aí. Que negócio é se Deus ajudar, né? É assim, se você quer viver mais que 100 anos, o que você faz para isso? Com que qualidade de vida? Então, o medo é um fator importante, a gente precisa ter medo. Mas não adianta ter medo e ser negligente. Eu tenho que ser medo e ser consciente de que, olha, o medo é um sinal, é um alerta, ele está te dizendo alguma coisa. A caldeira está te dizendo alguma coisa. Se eu tenho a consciência e tenho medo das consequências, eu tenho que agir. Não, eu vou fazer o seguinte, como é que a gente vai para recolher o que sobrou? Não, aí também não. Se acontecer, foi uma fatalidade que eu vou ter que lidar com aquilo. Mas eu acho que essa consciência da inteligência emocional, porque a inteligência emocional não é só suportar as desgraças. A inteligência emocional é tomar decisões assertivas para que não vire uma desgraça. Não sei, eu acho que Alexandre se concorda com essa ideia da inteligência artificial, a inteligência emocional, também do ser assertivo na tomada de decisão, ser coerente na tomada de decisão. Acho que isso é super importante. Ser equilibrado. O medo, tem duas fontes de medo, né? Dentre várias. Uma é a imprevisibilidade e outra é a falta de informações. Então, se a pessoa está numa situação dessa e ela está com medo, tem que investigar. Você está com medo por quê? Porque agora está imprevisível, você não sabe o que vai acontecer, ou você não tem informações. Então, aí volta a questão de toda, provavelmente, a parte de treinamento, simulações, preparação, para mesmo que
a caldeira dê sinais de que de fato vai explodir, a pessoa tem a calma e a tranquilidade do tipo, eu tenho as informações e é previsível o que eu tenho que fazer para resolver isso e está tranquilo. É só fazer isso e está resolvido. Né? Então, esse é um outro ponto também para investigar o porquê do medo. Né? Deu um medo, você tem que aprender a administrar. Todo mundo tem medo em algum momento, você tem que se virar nos 30, você tem que se virar. Você tem que ter o seu jeito, a tua experiência de vida, a tua técnica, o teu método para deixar ele quietinho, para você tomar uma decisão de qualidade. Agora, por que o medo? É falta de preparo? É falta de informação? É falta de eu não sei se eu faço isso, eu faço aquilo? Aí fica imprevisível o resultado? Né? Então, isso também é legal dar uma avaliada para ver qual que é a origem do medo. Entendi. Uma coisa que o Wander falou ali para viver 100 anos, uma boa dica é um pouco de cerveja, um pouco de carne, né? Eu acho que nós 4 aqui concordamos, né? Vocês concordam com isso? Gênero, número e grau, e de preferência grau -5, que é para a cerveja estar bem gelada. Eu quero ir para um caminho final aqui de prática da experiência de vocês. Pô, a gente tem aqui pessoas que... Eu estou engatinhando sobre o tema de gestão de pessoas, liderar pessoas. E isso fez me crescer a NH, então fica a dica aí para todo mundo. Fez crescer a Contro, fez crescer o Rodrigo Elvis lá. Eu queria perguntar para ti, Alexandre, se tu tem um exemplo prático para dividir para a galera, que você teve aí um projeto disso dentro das tuas andanças, que tu conseguiu aumentar a eficiência e retenção de talentos aplicando os teus conceitos. Bom, teve uma... Aplicando os teus conceitos, eu vou aplicando os teus conceitos. Tá aí, ó. Teve uma situação muito, muito interessante de uma empresa que começou um jornal estrangeiro que veio para o Brasil, e a primeira pessoa que foi contratada para esse jornal foi o presidente. E esse presidente, ele era cliente nosso em outra empresa. E ele é um dos poucos presidentes, um dos poucos donos de empresa, infelizmente, que participam do treinamento de formação nessa metodologia, que vão fazer o curso. Porque geralmente eles delegam para RH ou consultores. Então, quando o dono ou o presidente faz, dá uma diferença enorme. E ele ligou para mim e falou assim: Alexandre, eu fui contratado para iniciar esse jornal. É o maior jornal do mundo em localizações. E você falou daquele método de desenhar o perfil do cargo, que é o que eu procurei fazer aqui do operador de caldeira. Né? Que você tem um método de você definir o perfil que se encaixa para aquela empresa, naquele momento, daquela cultura, com aquele objetivo, porque às vezes o operador de caldeira de uma empresa não necessariamente vai ser de uma outra em outro lugar, pode mudar o perfil. Tá? E aí ele falou, vai ser legal a gente fazer isso, e aí eu vou contratar todos os diretores. Né, com base nisso. Então, eu fui contratado, a gente elabora o perfil do cargo, essa é a descrição do cargo de todos os diretores, aí eu vou participar da contratação. E a gente fez todos os perfis de cargo, eles fizeram a contratação, né, e essa unidade, essa operação no Brasil, bateu o recorde de atingir ponto de equilíbrio, a rapidez com que atingiu ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, está se falando equilibrar o ponto, estou pagando a conta. Exatamente. Okay. Né, com turnover zero. Então, isso é resultado, eficiência, turnover zero, porque ele já foi contratando a pessoa certa para o lugar certo, e como ele também tinha esse conhecimento como líder de gestão de pessoas, de entender o perfil de cada um, como lidar com cada um, isso também acredito que ajudou demais, né, ele conseguir esse resultado positivo rápido e sem turnover. Massa. Para ti, Wander, eu separei a seguinte, pensando em uma ação de gerente, para ele implementar amanhã quando ele começar a transformar na gestão das pessoas dele. Eu quero que tu fale para esse gerente que está lá na outra ponta. Tá, o gerente tem o supervisor. Como que ele volta amanhã depois que ele assistir esse episódio? O que ele faria amanhã para transformar a gestão de pessoas dele? Acho que a coisa mais simples que tem para fazer, mais objetiva e mais eficaz, levanta cedo, vai no banheiro, olha no espelho e conversa com o espelho. Aquilo que você gosta, o seu funcionário gosta. Aquilo que você não gosta, ele não gosta. É gente. Então, quando a gente fala de empatia ou coisa assim, cara, o que eu tenho que fazer diferente para que as pessoas se sintam bem? E como é que é fácil entender de gente? É entender de mim mesmo e entender coisas simples. O que eu gosto e o que me incomoda?
O que faz a diferença? O que me fez chegar até aqui, onde eu quero chegar? E quais foram os exemplos, quais foram os líderes que me ajudaram? O que eles fizeram diferente? Todos nós temos líderes, temos referência. O que esses caras fizeram diferente para mim? E o que eu posso fazer diferente para os meus liderados? Então, essa conversa com o espelho, existe um conceito de liderança nível 5 das empresas excepcionais, das empresas feitas para vencer. E esse líder nível 5, toda vez que tem um problema, ele conversa com o espelho. O que eu estou fazendo errado? Toda vez que as coisas funcionam bem, ele vai para a janela para compartilhar. Fizemos bem. E ele começa com o princípio. Primeiro quem, depois o quê. Primeiro quem, eu seleciono as pessoas certas, eu não preciso motivá-las. Elas são automotivadas. Eu dou espaço e escuto elas. Elas se motivam, elas se engajam, elas criam o projeto. Não adianta eu sair procurando as melhores pessoas e dizer para elas o que fazer. Não. Se eu escolhi as melhores pessoas, eu vou ouvir o que elas querem. Então, o conselho simples que eu dou é efetivo, funciona, conversa com você mesmo, conversa com o espelho pensando o que as pessoas que você considera como líder, como referência, fizeram para você chegar até ali e o que você pode fazer para ajudar as pessoas a serem mais felizes no seu trabalho, mais realizadas e realmente sentir que elas têm valor enquanto pessoas e profissionais. Acho que esse é o grande dica, né? Não vou nem dizer, é uma dica. Eu procuro fazer isso. Eu procuro fazer autoanálise. O que eu estou fazendo de errado? E o que eu posso fazer diferente? Eu acho que essa é uma questão legal. Fizemos um churrasco no final de semana agora em Londrina, encontrar as pessoas que trabalhavam junto comigo na Sercontel, na primeira empresa. E ali tinha umas 7 pessoas que viraram líderes. E um dos meus melhores indicadores na vida é quantos profissionais que trabalharam comigo que viraram líderes. Então eu falei assim, cara, e eles são melhores do que eu. Isso é legal pra caramba, assim. É um super indicador. O quanto que eu contribuí com alguma coisa, quanto que eu deixei espaço para que as pessoas pudessem crescer, né? E não tem nada pior que você passar na vida e falar assim, eu lembro daquele FDP, eu lembro daquele carrasco. Cara, eu não quero levar essa culpa. Eu prefiro ver as pessoas felizes, tiveram sucesso e que de alguma maneira eu ajudei a dar condições para que elas fizessem isso. Não fui eu que fiz, mas eu acho que eu ajudei a dar condições. Acho que esse é o legado de um líder. Eu gosto só de um trocadilho que eu acho que vale a pena deixar para você. Líder não bate pênalti, ponto. Papel de um líder: liberar o potencial das pessoas para que elas cresçam. O que é liberar o potencial das pessoas? Conhecer o perfil comportamental delas. Conhecer o que as pessoas podem ter melhor performance, em que posição e como. E como é que você ajuda elas a ter autoconfiança e elas crescerem. Então, eu tenho que cuidar de um a um. Eu tenho que ter tempo para isso. Se eu estiver batendo pênalti, eu não consigo ver. Se eu estiver dentro de campo, eu não consigo ver como é que elas jogam. E eu saber, esse cara nessa posição, nesse jogo, é o melhor cara. Em outra situação do jogo, é o outro melhor cara. Em outra posição, mudei a configuração da equipe. O jogo é coletivo. E como é que eu crio essa conexão? Olhar um a um e criar sinergia entre eles com o mesmo propósito e objetivo. Eu acho que ficou bonito isso, né? Ficou legal. Mas isso é fantástico. E eu gosto de ver os técnicos conseguindo fazer isso, eu acho brilhante. Legal. Quero finalizar, a gente chegou ao fim, e antes de eu dar as últimas palavras, a gente tem um quadro, me ajuda aqui, Luiz, me alcança aqui para mim, a gente tem um quadro de assinaturas. Eu tenho mais assinaturas, né, para coletar hoje, que é o quadro Você Faz Parte Disso. Então você que está visitando a NH, então você vai ver o quadro, temos aqui várias assinaturas já de todos os participantes que passaram aqui. Então, por favor, eu vou pedir o autógrafo primeiro do Alexandre. Luiz, ajuda a pegar aí as imagens principais aqui do Alexandre. Pode escolher aí, pode botar a tua assinatura, o nome da tua empresa e a data de hoje, para quando você voltar aqui na NH, ou alguém da tua empresa voltar, olha aqui, foi aqui que ele deixou então o seu registro. Boa. Wander, por favor, enquanto isso,
Eu também queria aproveitar, olha só, queria que tu deixasse aqui uma dedicatória, Tá bom. Um autógrafo teu, no livro, que esse livro ele tem uma história, eu dei de presente pro Julian, administrador NH, vocês conhecem o nosso querido Julian, e daí o Julian leu, estudou, daí eu falei, sabe aquele livro que eu te dei? Então, tô precisando voltar a ler ele de novo, que eu preciso de umas consultas. Nunca mais devolvi o livro pro Julian. Então, por favor, já com você o autor, né, e escritor. Tá bom. Pessoal, enquanto eu vou passar a palavra aqui para os demais, para os nossos dois amigos que estão aqui, queria deixar também um outro recado especial em agradecimento aqui à Contro, que nos aproximou, fez chegar vocês dois aqui, e a Contro, muito parceiro aí, um abração aí pro o Rodrigo Lorenzetti e o Elvis Vasselay. Vocês encontram eles aí nas Caldeiras da Vida, no canal no YouTube também aí da Contro, você encontra o Rodrigo, e são pessoas muito acessíveis, e qualquer coisa, se vocês precisarem da ajuda deles, liguem para nós que a gente vai facilitar essa comunicação. Então, um beijo no coração, um abraço também pro Rodrigo e pro Elvis e para toda a equipe aí da Contro, que a gente tem muitos amigos lá instalados. Foi muito legal aqui o dia de hoje, realmente uma aula poder trocar essas experiências, essas vivências, e gostei muito que estamos aqui para cuidar de gente. Eu acho que esse é o grande legado que vocês estão levando para a vida de vocês, que vocês deixam aí instalado. Então, oro e agradeço a Deus também pela vida de vocês, que ajudaram a transformar muitas pessoas. Deixo um segredinho que o Rodrigo me falou no off. Ele falou o seguinte: eu tive 3 mentores, Ricardo. Eu e o Rodrigo, a gente já trocou muitas palavras sobre sabedoria. Eu tive 3 mentores. E ele falou exatamente assim: tô te cedendo 2 deles. Tô te cedendo 2 deles. E essas 2 pessoas são da mais alto escalão de cuidar de pessoas. Então, fico muito feliz de receber vocês aqui no NH Podcast. Deixo um abraço também para a Júlia. Hoje a Júlia está em campo, tem que trabalhar, né? Vocês apareceram aqui de forma inesperada para aproveitar esse momento. Então, um abraço, Júlia, um beijo no teu coração, pela oportunidade que a gente teve junto de construir esse projeto. E finalizo aqui deixando um agradecimento especial aqui da NH. E é isso, não tenho mais muitas palavras de agradecimento. Passo aí a palavra para vocês finalizar, deixar os últimos recados. E muito obrigado. Bom, Ricardo, agradeço a oportunidade de estar aqui, foi muito bom te conhecer as instalações da tua empresa, muito bonitas, muito boas. Obrigado. E espero que esse seja só um primeiro encontro. Legal. Show de bola. Bom, Ricardo, a gente já se conhecia e é legal ver essa sincronicidade, né? Eu falo sincronicidade, ao acaso a gente encontra pessoas com o mesmo propósito. Então acho que isso é legal pra caramba. E é uma história de longa data, eu com o Alexandre, uma longa data com o Rodrigo. A gente fez, né, uma triangulação de confiança, de indicar pessoas que a gente, cara, tem gente boa pra caramba que um pode ajudar o outro. E eu acho que criar essa rede, e eu acho que aqui essa estrutura, essa oportunidade de amplificar essa rede é muito legal para que a gente possa realmente promover mudança significativa para as pessoas. Mudar é evoluir. A teoria da evolução deveria chamar teoria da mudança, né? E a gente muda para melhor. E mudar significa o seguinte: pega a onda, vai surfar na onda, né? E é legal quando você está no mar que você vê a onda chegando. Se você não se preparar para pegar a onda, ela passa. E quando vem a outra, como é que pega? Cara, você não sabe se a onda vai ser boa ou não, tem que pegar ela, né? Então, galera, eu diria para vocês, vamos pegar a onda, né? E vamos fazer essa conexão e fazer as coisas serem melhores. Esse é o papel do líder. Conte com a gente. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Show de bola. Valeu. Parabéns. Para nós fechar, de qual cidade você veio? Eu, na verdade, vim do interior do hoje Paraná. Que você reside. Não, hoje Curitiba. Você, Alexandre? São Paulo. São Paulo. E nós estamos em Rio do Sul. Eu esqueci no meio, um abração para a Júlia que sempre me ajuda. Deixa aqui no chat, você que está nos assistindo, da onde você está assistindo. Bota a tua cidade, teu estado, e a gente quer saber de onde você está assistindo. E eu também vou estar aí com vocês no chat. Me procura aí que nós vamos estar debatendo ali no chat quando isso acontecer. Um beijo no coração de vocês. Se inscreva e compartilha esse vídeo e vamos juntos surfar essa onda de como a gente ajuda as pessoas a evoluir. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.